Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou muito empolgado porque hoje a gente vai voltar com conteúdo aqui no canal. Fazia muito tempo que eu não entregava mais nada para vocês e nada melhor do que voltar com conteúdo bem relevante, né? E eu estava até pensando, pá, o que eu vou trazer com bastante relevância aqui para o canal? E eu pensei, poxa, o canal ele se destaca pelo conteúdo relacionado a APIs, né? Principalmente os vídeos do Power BI, onde a gente fez a conexão em APIs. E eu acho que, inclusive, esse foi o primeiro canal brasileiro a trazer essa temática aqui, envolvendo o consumo de dados via API pelo Power BI, né? E, pelo menos de uma forma mais profunda, né? Olhando, inclusive, formas de autenticação, né? Onde a gente tem vídeo lá fazendo conexão no API OAuth, MalAuth 2, paginada, enfim, tá? Então nada melhor, inclusive aproveitando uma situação que aconteceu na semana passada, no Happy Hour com Dados, que foi uma live que foi feita pelo pessoal lá, o Rafael Mendonça, o Dirceu Rezende, enfim, companhia, onde eles falavam sobre ingestão de dados de APIs, né, usando o Power BI. E aí, dentro daquela live lá, entrou dentro de um assunto onde a gente falou sobre conexões incrementais com a API, se era possível, se não era possível, e também coincidiu que um tempo atrás eu acabei realizando esse feito. E nada melhor, voltando então com as atividades do canal, trazer esse conteúdo para vocês. Beleza? A gente se vê depois da vinheta. Então, pessoal, para essa série que a gente vai fazer aqui, eu vou separar elas em 3 vídeos, né? Então, o primeiro vídeo a gente vai fazer basicamente o quê? Entender como é que a gente faz essas requisições, né, de APIs e como é que e alguns macetes para não ter problemas na hora de carregar o dataset lá dentro do Power BI Serviço. O que é muito comum acontecer, né? O pessoal às vezes vai lá, consegue desenvolver o seu script lá no Power Query para poder buscar as informações, mas chega na hora de botar para atualizar lá no Power BI Serviço, o negócio não funciona. E aí então são alguns macetezinhos que a gente acaba tendo que fazer para poder o negócio acontecer. Beleza? Eu vou usar como fonte dos dados essa API chamada Rates API .io, né? Ela é totalmente aberta, né? Então totalmente free. Se a gente for aqui em Documentation, olha só, a gente tem aqui ó, uma data específica para buscar as cotações, né? Então a gente pode copiar essa URL aqui, inclusive a gente já pode vir aqui no Power BI, né? No Power BI aqui eu criei basicamente um workspace chamado Increment API, tá? E nele a gente vai vir aqui em novo, tá? E aqui a gente vai utilizar essa opção fluxo de dados, tá? Deu um bugzinho aqui, enfim. Às vezes acontece isso. Ó, eu vou aqui em definir nova entidade e vou botar adicionar. Beleza. Agora a gente está aqui na página onde a gente pode escolher a forma que a gente vai fazer para poder buscar dados. A gente vai utilizar nesse exemplo uma consulta em branco, né? Então eu posso inclusive limpar tudo aqui. E é a partir daqui que a gente vai começar a buscar as informações dessa API. Por que eu não estou fazendo lá no Power BI Desktop, né? Justamente porque pode ser que algumas etapas dê problemas aqui dentro do Power BI Serviço, né? Algumas configuraçõezinhas que lá no Power BI Desktop não dá problema, mas que aqui dão. E eu já vou mostrar para vocês quais são, né? Então, por exemplo, não é só botar uma URL ali direto, utilizando o recurso, a função que a gente busca os dados, tem toda uma forma de a gente poder desenvolver isso para que o Power BI Serviço rode fino, né, liso no caso, né, sem nenhum problema. Então aqui basicamente eu não vou criar nenhuma como é que eu posso dizer, variável, eu só vou usar a função web.contents, web.contents, e aqui basicamente o web.contents, se a gente for aqui na internet ó, e botar web.contents, né, na documentação da Microsoft, ela basicamente ela pede dois parâmetros, né, de entrada. Um é a URL, que a gente vai passar, que é basicamente um texto,
E o segundo é um chamado optional, né? E esse optional ele é um record que ele pode ser nulo, né? Então tu pode passar um option nulo ou realmente utilizar as configurações, que o options é justamente para definir as configurações da tua requisição HTTP, aonde a gente pode passar aqui parâmetros como query. O query params é justamente filtros que estão dentro da tua API. Então, por exemplo, é valor maior do que isso e menor do que aquilo, pode até ser utilizado para um range de dados. Então, start date for igual a tal coisa e end date igual a outra coisa. A gente utiliza aqui bastante essa opção, embora que, se vocês reparem aqui, ó, nessa API em específico, a gente não vai utilizar o query params, né, o query, né? Porque ele passa a data diretamente na URL da API. Então a gente não vai utilizar nesse contexto específico. Mas a gente tem também, por exemplo, para requisições do tipo post ou algumas requisições do tipo get, a gente pode utilizar o content, que nada mais é do que o body. Quando a gente passa uma requisição com body ali, onde são definidas algumas informações que o servidor vai ter que processar lá do outro lado. Então a gente pode utilizar isso por esse parâmetro content. E a gente tem os headers. Os headers é algo muito importante, inclusive é uma boa prática dentro das nossas requisições com o Power BI, a gente definir pelo menos o content type dentro dessa chamada, né? Que aí ele vai especificar que aquela chamada ela tem um padrão de tráfego de dados, tá? Além disso, a gente pode configurar timeout também, se a gente tem um serviço que está demorando muito, que está batendo lá o timeout, a base da default do Power BI, que é 30 segundos. Toma cuidado ao utilizar o timeout, né, porque a gente, se aumentar muito, pode dar problema também, né? E aí aqui, ó, o último que a gente vai utilizar é o Relative Path, que é o que basicamente, né? Então aqui, ó, a gente está olhando aqui nessa URL, o https://api.ratesapi.io é a URL base, é onde essa API está hospedada, por exemplo, o endereço da máquina onde está rodando esse serviço. A partir daqui, né, o /API /2010 1 do 12, isso aqui são os Relative Paths, que são os recursos a partir daquele tipo de serviço de API, beleza? Então esse é o conceito e é o que a gente vai utilizar. Então dentro dessa ótica, a gente vai colocar aqui, por exemplo, aqui nesse primeiro parâmetro, que é a URL, apenas até o HTTPS, até essa primeira barra aqui, que é o restapi.io. Então a gente pode tirar aqui, vamos dar um Ctrl X aqui para poder recortar essa informação. E aqui a gente vai começar, eu vou até dar dois enters aqui. Aqui a gente vai começar o nosso segundo parâmetro, que são os optionals, né? E os optionals, tudo que é mais de uma coisa, né? Dentro desse contexto do Power BI, a gente pode ser representado por um colchetes, que vai dizer que aquilo ali é um array de informações, né? Então a gente abre aqui. A primeira coisa que a gente vai passar é os headers, né? Como eu falei para vocês, para a gente manter, inclusive, a boa prática. E, inclusive, nos headers eu posso passar mais de um. Então, se eu posso passar mais de um, eu posso também abrir o colchetes e fechar aqui. Então, para poder definir um cabeçalho com o nome Content Type, eu posso usar o jogo da velha e abre aspas duplas e coloca aqui dentro Content, tracinho, Type. Igual. Como a gente está essa API, ó, se vocês olharem bem, eu vou copiar esse endereço aqui, ó, até para a gente ver o que ela retorna. Ó, Enter. Olha só o que ela me traz. Ela me traz um arquivo JSON, né? Então, aqui eu tenho a base, né, que é basicamente a moeda base que a gente está verificando, as cotações de todas as outras moedas, né, frente àquela base, e a data que a gente está fazendo a requisição, que no caso aqui é o dia 12 de 1 de 2010, beleza? Então, isso aqui é um JSON, e por ser um JSON, a gente vai botar aqui no Content Type o nome application/JSON. A gente está dizendo que a requisição vai trazer
um dado no formato JSON. Isso é uma boa prática, tá? Inclusive, por que é application/JSON? Porque é um padrão definido pela W3C, né, que é a empresa que meio que regulamenta a web, né? Então esse aqui é o padrão, a gente só está seguindo o padrão. Dou uma vírgula aqui para dizer que eu vou passar mais outra informação dentro desses optionals, e o próximo parâmetro aqui que a gente vai passar é justamente o relative path. O relative path nada mais é do que o restante da nossa URL aqui, que é o /API /ADATA. Perfeito? Então a gente vai botar aqui /API /ADATA. Se eu fizer uma requisição agora aqui, ela já vai me trazer informação, tá? Só que lembra que a gente acabou verificando aqui que a gente estava tratando de um JSON, né? Então se a gente está tratando de JSON, a gente tem que fazer com que esse retorno ele entenda que é um JSON e me traga o dado já da forma parseada, né? Parsear essa requisição para um formato JSON. Então a gente pode botar aqui, ó, dar um Enter aqui, e vamos usar a função JSON, document, documents, abre parênteses, fecha parênteses, eu vou fechar aqui embaixo e eu vou indentar isso aqui porque eu sou chatinho com indentação. Opa. Beleza. E agora, eu vou até criar uma variável aqui, só para dar um nome, né? Opa, estava lá embaixo. Let, let não, é var. É let sim. Let, eu vou botar aqui request, ou melhor, get. Let get, que é igual a json.document. E eu vou retornar aqui, né, win, o get. Beleza, vamos dar um próximo aqui para ver o que vai acontecer. Se tudo der certo, a gente vai ter a requisição. Uma consulta, deu problema, json.documents, porque não é documents, eu acho que é document, no singular. Vamos lá. Tá, apareceu uma informação aqui, um warning, onde ele diz, especifique como conectar. Basicamente, o que ele está querendo dizer? É que essa conexão ela pode ter uma autenticação, né? E ela pode ser tanto o chamado basic, né, que é o usuário e senha, ou uma conta organizacional, ou se não for, uma API aberta, no caso anônimo, e é o que a gente vai usar aqui, né? Então vou botar conectar, dando conectar aqui, ele me trouxe o dado que está dentro daquele JSON. Vocês reparem que, olha, a gente tem a base, rates e date, e as informações aqui. A mesma coisa no JSON, né? O base, rates e o date, e as informações de cada um deles. Então a gente já buscou tudo aqui. Se eu for aqui no records, inclusive, ó, e ver o que tem aqui nesse record, a gente tem todas essas moedas, né? Então a gente já tem aqui a nossa requisição. Beleza? Tá. Isso aqui tá meio estranho, né? Isso aqui não tá legal. Isso aqui, na verdade, é uma lista, e aí, para usar isso aqui no Power BI seria um problema, né? O que a gente pode fazer? Eu vou botar até aqui, ó, já vou renomear ela para weights, tá? Essa consulta. E aqui a gente pode dar converter para tabela. Ele vai converter para tabela. E aqui a gente tem outro problema, né? Porque a ideia é o quê? A gente buscar dia a dia essa informação. Como é que eu vou criar uma tabela certa aqui, um dado correto dentro desse formato, né? Então a gente entende que isso aqui, ó, base, rates e date, era para ser, na verdade, os cabeçalhos das minhas colunas, né? E isso aqui, as minhas linhas, né? Então o que a gente pode utilizar aqui? A gente pode vir em transformação e fazer um transpor. Ó, ele vai inverter essa informação. Aqui a gente até poderia utilizar a primeira linha como cabeçalho, mas como a gente quer botar dados abaixo, né, a gente pode fazer simplesmente o seguinte, omitir esse dado aqui do cabeçalho, né, ó, e só considerar o que for diferente disso. E aí aqui a gente pode chamar de base, aqui de rates, e aqui de date. Tá.
Só que aí o que acontece, né? A gente precisa entender que a gente quer pegar os dados de um determinado período até um outro determinado período. Então a gente teria uma data mínima e uma data máxima para poder criar um range de datas e poder buscar essas informações. Então a gente pode utilizar aqui dentro dessa ótica, né, dessa lógica, a gente pode criar os parâmetros para nos auxiliar. Eu vou criar dois parâmetros, tá? Um deles não vai ser utilizado agora. Eu vou criar o start date, mas já vou criar os dois já para deixar pronto, tá? Aqui o tipo desse parâmetro ele vai ser uma data. E eu vou botar aqui, ó, dia 1º/6 de 2020. Beleza? E eu vou criar um outro chamado endDate, aonde ele vai ser também uma data. E ele vai ser do dia 15/6 de 2020. Beleza? Tenho esses dois parâmetros. Perfeito. Agora a gente vai vir aqui em Rates e vamos em editor avançado e reparem que essa data aqui ela tá chumbada, né? Não tem como fazer algo dinâmico aqui, né? O que a gente pode fazer para essa data se tornar dinâmica, pelo menos, ou vir a partir de uma variável, alguma coisa, um parâmetro, no caso do Power BI, né? A gente pode simplesmente omitir isso aqui e dar um E comercial aqui para poder concatenar a informação com alguma variável, né? Então aqui a gente vai utilizar basicamente o start date por enquanto. Vai ser por enquanto. Depois a gente vai mudar. Só que esse start date, reparem que eu estou passando a data lá no formato correto, e no formato brasileiro, né? E aqui ele já está um formato um pouco diferente. Ele está ano, mês e o dia, né? Então o que a gente pode fazer aqui, né? A gente pode simplesmente formatar essa data. Como é que a gente poderia fazer isso? Utilizando uma função chamada date.toText, que ele recebe uma data como parâmetro, e o segundo parâmetro, basicamente, ele é o formato. Então, no formato eu vou botar ano, traço, mês, traço, dia, e vou fechar o parênteses. Então, aqui eu já tenho a data formatada. Basicamente, a consulta vai funcionar seguindo o start date. Então, ó, se eu der um OK aqui, beleza, 6/1. Se eu mudar o start date aqui para 2, ó, por exemplo, ó, 2, e for em rates, olha lá, 2, ó. Então tá funcionando, tá dinâmico já, mais ou menos dinâmico, e eu acho que para esse primeiro vídeo a gente já chegou num objetivo, que é o quê? Entender como é que se faz as requisições, entender quais são os parâmetros que a gente deve passar no Web Content e também entender como é que a gente pode criar parâmetros e utilizar nessas requisições, tá? No próximo vídeo a gente vai poder ver mais como é que a gente vai montar esse range de datas entre o start date e o end date, fazer com que esse range ele seja dinâmico, ou seja, dentro o start date vai ser uma data que a gente vai definir, né, um período mínimo, mas o período máximo vai ser a data atual. Então, sempre que a gente for buscar informação, ele vai estar pegando a máxima data, que é a data de hoje, né? Como é que a gente vai fazer isso funcionar de uma forma automática sem ter que botar uma data lá para frente para o negócio funcionar, beleza? E além disso, a gente vai fazer com que no próximo vídeo que essas requisições elas obedeçam esse range de datas, beleza? E no mais eu vou ficando aqui. Eu quero agradecer muito vocês por toda a força que vocês estão dando. Então é muito importante que vocês deem um like aqui, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber as notificações. É importantíssimo para a gente poder criar relevância, para a gente poder ver que o conteúdo tá funcionando, e principalmente para o YouTube recomendar isso para outras pessoas da comunidade, tá? Então é muito importante, eu conto com vocês nisso aí. No mais eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima. Valeu!